Bem, se nós queremos um sistema democrático para valer, nós precisamos fugir das medidas provisórias, né? Essa é uma excrescência brasileira que não pode continuar como está, né? Ela foi definida para casos extremos e, no entanto, é usada de uma forma oportunística para, vamos dizer assim, evitar debates desgastantes ao próprio governo federal. O governo precisa cuidar disso. E a maneira de corrigir isso, né, é, com certeza, não usar essa forma. Mesmo quando a desculpa é reduzir tarifas, né? Energia, acima de tudo, não se desperdiça. Nós precisamos, sim, de critérios estratégicos de tarifação. Quer dizer, o Brasil deve ter um plano estratégico de desenvolvimento e, através de uma política fiscal inteligente e incentivos, viabilizar a energia elétrica a preços que contribuam para a competitividade daquilo que nós tivermos interesse de produzir. No caso do setor elétrico, durante esses anos houve uma tremenda simplificação. Qualquer seminário que a gente ia, o pessoal dizia: ah, não, a energia elétrica é uma commodity. Aí desse inglesismo iam para o economês e fugiam dos temas da engenharia e entravam na discussão de oportunidade de negócios e de interesse de investidores, né? Normalmente investidores muito ricos, multinacionais, que vinham para cá para gastar ou aplicar seu dinheirinho. Então as commodities, né, são habitualmente substâncias extraídas da terra e que mantêm até certo ponto um preço universal. Não é o caso da energia elétrica, né? Então reduzir tarifas é um negócio que não é prudente, né? Como disse, commodity é um termo de língua inglesa que, como seu plural commodity significa literalmente mercadoria, é utilizado para designar bens para os quais existe procura sem atender à diferenciação de qualidade do produto no conjunto de mercados e entre vários fornecedores ou marcas. Quer dizer, a energia elétrica não pode, em hipótese alguma, ser vista dessa maneira, né? As commodities atualmente são substâncias extraídas da terra que mantêm até certo ponto um preço universal. Então, a commodity, estou esticando o assunto aqui porque, como eu disse, foi cansativo ouvir o pessoal falar disso. A commodity é um bem fungível, seca, ou seja, equivalente e trocável por outra igual, independentemente de quem o produz, como, por exemplo, o petróleo, a resma de papel, o leite, o cobre e os imóveis. Exemplo: o preço do cobre é universal. As flutuações do preço diárias são baseadas na oferta e na procura global. Já num sistema de som existe uma diferenciação
de produto em muitos aspectos, tais como marca, interface do utilizador, qualidade aparente. Desta forma, quanto maior for o seu valor aparente, maior será o seu preço. A energia elétrica, a qualidade varia demais, né? Nós podemos ser atendidos por uma concessionária com uma linha subterrânea de altíssima confiabilidade, como pode ser um poste de madeira com um fio de aço, 100 km de distância, sujeito a desligar a qualquer vento, né? Uma das características das commodities é que seu preço é determinado como uma função de seu mercado no todo. As mercadorias, como quiseram fazer aqui no setor elétrico, né? Criar a CCE, e aí vem a definição do PLD, de preço da água, uma coisa abstrata e maluca que só o Brasil é capaz de fazer. As mercadorias físicas são ativamente transacionadas no mercado à vista, spot market, e no mercado de derivativos. Em geral, são matérias-primas e produtos agrícolas, tais como minério de ferro, petróleo, carvão, etanol, sal, açúcar, café, soja, alumínio, cobre, arroz, trigo, ouro, prata, paládio e platina. Mercadorias agrícolas, soft commodities, são bens que são cultivados, enquanto que as mercadorias pesadas, hard commodities, são bens que são extraídos ou minerados. O que transforma os produtos de base importantes na economia é o fato de que possuem cotação e negociabilidade globais. Portanto, as oscilações nas cotações destes produtos de base têm impacto significativo nos fluxos financeiros mundiais, podendo causar perdas a agentes econômicos e até mesmo a países. O mercado de derivativos nasceu como uma proteção aos agentes econômicos contra perdas provocadas pela volatilidade nas cotações dos produtos de base, né? Existe também uma outra classe de commodity energética que inclui a eletricidade, o gás, carvão e petróleo. A eletricidade tem característica particular de não ser armazenável, seja por razões técnicas ou de viabilidade econômica, pelo que tem de ser consumida de imediato. Se ele está falando, por exemplo, de uma hidrelétrica que está vertendo água, ou de uma nuclear, uma usina, uma grande termoelétrica, onde a variação de carga é um problema de envelhecimento acelerado das máquinas. Então, a passagem à qualidade de commodities ocorre quando o mercado de bens ou serviços deixa de fazer diferenciação de produto na sua base de fornecimento, na maioria das vezes causada pelo desaparecimento do ônus do capital intelectual, patentes, que era necessário para adquirir ou produzir de forma eficaz. Assim, os produtos transformam-se em mercadorias quando seu preço base deixa de ser onerado com a aplicação de um premium para os detentores desse capital, como no caso dos genéricos da indústria farmacêutica ou dos circuitos integrados, chips, né? Então aí vem os tipos, né? E os diversos tipos de mercado que mostraram quanto podem ser perigosos nessa crise internacional pela qual o mundo está passando. Então, meus amigos, a eletricidade, pela sua importância, tem que ser tratada de uma maneira mais séria do que simplesmente um mercadinho de energia. Nós temos que, acima de tudo, garantir confiabilidade, qualidade, continuidade, segurança. Por quê?
Porque nossas cidades são grandes instalações com sistemas complexos de transporte, de saneamento básico, de segurança, de tudo. E não podem ficar sem energia elétrica. Então os investimentos na área de energia elétrica têm que ser contínuos e tendo por foco atender bem o seu cliente. O que nos surpreende quando vemos as decisões do governo federal é que ele quer e só fala em tarifa. Aconteceu aqui no Paraná há pouco tempo. O nosso governador só falava em tarifa e continua fixado nesse tema. Tá certo? Tarifa baixa para quem precisa, né? Mas de modo geral, nós temos direito à qualidade, né? Até vale a pena ler um livro sobre um romance, Arthur Hailey, né? Sobre energia elétrica, onde ele fala até de uma moça que dependia de um pulmão artificial para viver. Então, hospitais, residências com pessoas doentes, com deficiência, coisa assim, elas têm necessidade de luz, né? Até para quem tem síndrome do pânico, coisa assim. Agora, para ter essa garantia, é preciso que as redes de distribuição de energia, as fontes de energia, tenham redundância, tenham capacidade de, vamos dizer, capacidades imediatas, alternativas, religamentos e coisas assim. Tem todas as facilidades da tecnologia. Agora, com a medida 579, medida provisória 579, que volta a criar uma centralização na ANEEL, quer dizer, idêntica à que existia no DENAI, a tendência vai ser o oposto, porque a burocracia, a fila de espera, a aprovação de qualquer tomada aí vai depender de algum tecnocrata em Brasília. Isso não é brincadeira. Eu me lembro de um seminário em São Paulo, já nos tempos da ANEEL, e o diretor, se não me engano, da CTEP, reclamando que levou 3 anos para conseguir a aprovação de uma linha de transmissão no estado de São Paulo, que aumentaria muito a qualidade, a confiabilidade de uma região. Eu fiquei pensando, poxa vida, um estado tão poderoso quanto São Paulo se deixa humilhar dessa maneira, né? É um absurdo, né? Não podemos continuar assim. Os estados mais fortes, principalmente, têm que começar a sair de sua pusilanimidade e fazer valer o seu poder. Eles são fortes porque tem muitos brasileiros, são fortes porque produzem, são fortes porque merecem ser respeitados, né? Ninguém é forte por causa do nome, né? Não é por causa do nome São Paulo, Rio ou Rio Grande do Sul que um estado é forte. Ele é forte porque tem uma história, tem um povo, tem uma capacidade de produção. Então não é justo que estados produtivos e que contribuem tanto para o desenvolvimento do Brasil sejam tratados de uma maneira tão ridícula quanto tem sido pelo governo federal. Então nós precisamos urgentemente de uma mudança de atribuições da União, dos estados, quem sabe criando uma confederação de regiões, né? Até para economizar a burocracia e os políticos.
A intermediária sempre é uma coisa ruim. Então, o Brasil está mal estruturado e essa medida é um exemplo inequívoco do que significa concentrar poder excessivo numa única pessoa, num único lugar.